Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carla Miranda e vim aqui hoje falar um pouco sobre filmes. Mas por que filmes no plural? Porque eu vou falar sobre dois filmes que foram lançados recentemente, mais precisamente no dia 24 de setembro de 2021, que são os filmes O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. E eles retratam, né, e eles estão completamente ligados e retratam, né, duas versões do caso da família von Richthofen, né, onde a filha, né, do casal Suzanne von Richthofen, junto com o namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian Cravinhos, planejaram e executaram o assassinato dos pais dela, né, Marisia e Manfred von Richthofen. E o principal, né, relato principal dado no depoimento, segundo eles, é que a motivação do crime foi principalmente por eles não aceitarem o namoro entre eles dois, por eles serem um casal de classes completamente diferentes e por Suzanne só querer, né, eles quererem viver um pelo outro, né, então a relação para os pais dela estavam se tornando doentia e aí eles resolvem, né, que pretendem ficar juntos e matam os pais dela. Sendo que ao longo, né, da investigação, começam a perceber que não se tratava de um latrocínio, como foi imaginado inicialmente, mas sim tinha partido de alguém que da própria casa, né, de dentro do convívio dos Richthofen. E aí eles começam a se contradizer em seus depoimentos, e aí acabam confessando, né, depois que confrontados, que foram realmente eles que mataram os pais de Suzanne. E aí o que acontece durante o filme, né, que cada um deles, assim como tudo na vida, dá um depoimento com um relato próprio, né, algo, né, uma versão pessoal dos fatos. E aí os autores, né, do filme, no caso Rafael Montes e a Ilana Casoy, resolvem fazer dois filmes a partir desses depoimentos, né, principalmente baseados nos autos do processo. Então, ao invés de fazer um filme apenas, né, com a visão dos dois ou intercalando aquilo ali, eles resolvem fazer filmes, né, que são diferentes, totalmente diferentes, com versões diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam. Então, caso você assista apenas um deles, você vai conseguir entender a história. Mas é importante também assistir o outro para poder ver as diferenças entre as duas versões, o que eles dois falavam, né, de diferente, se foi abordado de forma diferente, e tirar suas próprias conclusões, né? Aí pela internet, muita gente fala que um dos filmes, uma das versões, acredita ser a mais correta ou vice-versa, mas na realidade, no final das contas, né, provavelmente foi a junção das duas personalidades que resultou no que aconteceu. Então, provavelmente não está totalmente certo. E aí o filme traz essa perspectiva diferente, né, de trazer duas versões diferentes e você, né, se sentir, né, na vontade de assistir as duas. Existem pessoas que acham maçante por serem, né, muitas vezes cenas parecidas, mas também tem quem acha interessante por serem, apesar de cenas parecidas, terem visões diferentes. Então, vão ter diálogos totalmente diferentes, vai ter a versão de cada um, né? Além disso, vão ter cenas também que são diferentes, porque nem sempre eles estavam, né, juntos e eles não vão poder falar sobre o que aconteceu na ausência, né, deles, no que aconteceu com outros. Então, o filme retrata muito bem nesse sentido. E aí, isso mostra, né, um desafio realmente para os autores, para a direção de arte, para a montagem, né, e para os atores também, por terem que encenar, terem que pensar, né, coisas totalmente opostas, né? Então, muitas vezes se você tinha uma cena, né, em que a personalidade dos dois mudava completamente, então era necessário que atuar de uma forma e depois atuar de outra forma, né? Era necessário que as cenas fossem feitas praticamente duas vezes. Era necessário saber onde cada coisa estava para que pudesse continuar ali. E às vezes dando, né, planos diferentes, né, para dar essa ideia de que
cada um era cada um tinha suas próprias, né, visões do que realmente aconteceu. E eles foram, né, nesse sentido da montagem, ficou algo realmente muito interessante, apesar dessas repetições em que você, quando assiste, diz, olha, isso tem no outro filme, isso não tem, eu não me lembro. Mas você percebe que realmente são coisas que se diferem. E aí o filme acaba, né, trazendo essas, né, individualidades, apesar de ao mesmo tempo é, acabarem, né, se tornando praticamente um só, por justamente se complementarem, né? E aí é importante também falar que a Ilana Kazoy, que é uma das autoras, né, do filme, ela é uma autora de livros, né, no Brasil, relacionados ao true crime, e ela já fez livros sobre o caso de Isabela Nardoni, sobre, né, o caso dos Richthofen, entre outros, e ela acompanhou as investigações, acompanhou a perícia, né, a reconstituição do caso, acompanhou o júri, então ela traz tudo isso para dentro do filme, né? Ela percebe ali um pouco da personalidade de cada um deles, o que eles, né, faziam, como eles apontaram o que aconteceu nos depoimentos, para trazer o máximo de detalhes possíveis, né, para o filme. E é importante lembrar também que eles deixam bem claro no início que é uma obra, né, de cunho biográfico, por serem baseados, né, em fatos reais, realmente na vida dos dois, mas que também é uma obra ficcional. Então, assim, vai ter coisas ali que não necessariamente vai ser o que realmente aconteceu. São versões, são relatos, né? A gente não pode afirmar que Suzano estava certo ou que Daniel estava certo, né? Cada um tem suas visões. Da mesma forma que a gente não pode colocá-los, né, numa balança e endeusá-los, enaltecê-los pelo crime que cometeram. Eles cometeram um crime, foram julgados, foram condenados, e aí o filme vai retratar isso, vai retratar a questão, né, jurídica mesmo, a questão de, enfim, do que aconteceu, trazer também um pouco de humanidade, de certa forma, em relação, assim, ao que os dois falavam, né, ao que os dois vivenciaram, a questão do amor, das convivências familiares, que inclusive Suzane relatava, né, o próprio namorado também relatou muito que Suzane não tinha afeto em casa, não tinha carinho, e aí ela encontrou isso na casa de Daniel. Então existem essas, né, nuances que vai percebendo, e que inclusive tem pessoas que afirmaram que, diante do filme até, né, inicialmente sentiram um pouco de pena dos dois pelas relações, de eles não poderem engatar um namoro, né, de forma natural, porque os pais não permitiam, né, mas é importante a gente também vir para essa realidade, né, do que realmente aconteceu e, enfim, observar dessa forma. E aí tem quem acha interessante, né, a realização de dois filmes, e tem quem acha cansativo, massivo e tudo mais, né? Eu gostei muito da ideia, né? Particularmente gostei de a forma que eles, né, colocaram isso, né? Você claramente tá vendo aquilo ali, no final você vai tirar suas próprias conclusões, você vai ver o que você acha, né? Eu particularmente acho justamente que a junção dos dois, que nenhum dos filmes está completamente correto, que nenhum dos personagens, né, estão exatamente corretos nos seus relatos, mas que no final das contas foi uma junção, foi uma mistura. E ao mesmo tempo fica aquilo, que a gente não sabe o que realmente foi real, o que deixou de ser, né? Por serem filmes e por serem baseados nos depoimentos deles, né? Então, qualquer coisa ali pode ter, né, ter sido real ou pode ter sido inventado, né? Mas é um filme muito interessante, está disponível no Amazon Prime Video. E se você não viu e gosta, né, do estilo do true crime, de acompanhar essas histórias, é interessante, né? É um caso brasileiro e a gente tem que valorizar também, né, o cinema nacional, né? Tem uma edição de fotografia, né, uma direção muito legal, né, uma qualidade realmente muito interessante. Vale a pena.